Fala, fala, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou por aqui mais uma vez para conversar com vocês. Hoje, excepcionalmente sozinho, é, fazer um vídeo um pouco diferente. Eu queria conversar com vocês uma coisa que são assuntos que a gente não se prepara somente estudando. Então, eu trouxe para conversar com vocês duas coisas que eu gostaria de saber antes de ingressar no serviço público. E esse é um quadro que a gente vai tentar fazer de forma regular aqui no canal, ou seja, conversar com vocês sempre sobre assuntos conexos ao serviço público que não sejam necessariamente de estudos, de preparação e tudo mais, mas ainda assim que sejam de interesse e que, de alguma forma, preparem você para o caminho que vocês estão pretendendo trilhar, certo? Então, são coisas que eu gostaria genuinamente de saber antes de ter ingressado no concurso público. E aí a gente pensou nesse quadro para bater um papo e a gente deu o nome a ele de Direto e Reto, porque aí é um papo que a gente vai falar sobre o serviço público na prática, sem enrolação, direto ao assunto, sem ficar em cima do muro, e eu acho que vai ficar bem legal, beleza? Então, roda a vinheta aí, por favor, editor. Então, pessoal, vamos conversar hoje sobre dois assuntos que eu resolvi separar para conversar com todo mundo sobre coisas do concurso público na prática que eu gostaria de saber com alguma antecedência e que, de alguma forma, teria me ajudado no início da vida pública aí, né? Então, lá se vai mais de uma década aí de concursado e algumas coisas eu genuinamente gostaria que alguém tivesse me passado antes, como forma, nem que fosse de uma preparação mental, de alguma forma de ser proativo no sentido de evitar algumas situações. Antes da gente começar, alguns recados, né, que a gente dá como sempre. Para você que ainda não conhece a gente é do site mentedeconcurseiro.com. A gente tem vídeos aqui no canal sempre terças e quintas, no horário do almoço. Algumas vezes um de nós sozinho, mas via de regra, eu e o Júnior, que faz esse trabalho aqui comigo, tanto aqui no canal quanto no site também, no podcast e tudo mais. É, Vou pedir para vocês darem uma acessada lá no site www.mentedeconcurseiro.com, dar uma olhadinha nos artigos e deixar um comentário, né? Deixar um alô pra gente, o que você achou, se tem sugestão, se tem dúvida. E deixar também o nosso contato principal, o que a galera mais utiliza para poder conversar com a gente, trocar uma ideia, que é através do Instagram, @mentedeconcurseiro_oficial. Lá é por onde vocês vão achar a gente de uma forma mais rápida e é por onde a gente costuma bater um papo com mais frequência com todos vocês. Para você que mandou mensagem lá, para você que for mandar mensagem lá, pode ficar tranquilo, a gente responde todo mundo, a gente tenta sempre ajudar na medida do que for possível, então qualquer dúvida, qualquer ajuda que tiver ao nosso alcance, é só mandar um alô pra gente lá, a gente vai ter maior satisfação de trocar esse papo com você, trocar as experiências e, sei lá, de alguma forma ver no que a gente pode ajudar. Tranquilo? E por último, também dizer que alguns de vocês têm mandado mensagens para a gente sobre algum tipo de compilação de uma forma de técnicas de estudo, ou seja, que a gente pudesse colocar isso em vídeos práticos, de forma talvez escrita, talvez em vídeo, ainda não sei. Então, muita gente tem pedido para a gente poder fazer algum tipo de compilado sobre técnicas de estudo na prática, coisas que funcionam, que funcionaram para a gente, que funcionaram para quem estudou com a gente, que funcionaram para outras pessoas. Então a gente tem recebido mensagem nesse sentido. A gente ainda tá, tá amadurecendo a ideia, né? E vamos ver o que sai. Se você achar que é uma boa ideia, olha, poxa, eu também acho legal que seria bacana que vocês fizessem um compilado sobre técnicas de estudo, passando isso de uma forma um pouco mais esmiuçada para a gente. Se você acha que isso seria uma boa ideia, que seria bacana, deixa aqui nos comentários para a gente ver, né? Se tem algum tipo de, sei lá, se tem um tipo de demanda para isso, né? No sentido de
a gente poder fazer um uso tão eficiente do nosso tempo quanto possível, porque a gente tem um tempo que é finito, como de todo mundo, mas a gente queria aplicar o tempo de uma forma em que a gente pudesse maximizar o número de pessoas que a gente vai ajudar, no final das contas. Então, se você também acha que seria bacana a gente fazer algum tipo de conteúdo com técnicas na prática, passando a nossa experiência, passando coisas, porque realmente é um assunto que meio que fascina tanto a mim quanto ao Júnior, e a gente já estudou sobre isso, assim, é, a exaustão, sabe? A gente já leu livros, a gente já leu estudos. Então, assim, estudar sobre estudar é uma coisa que é meio que um hobby nosso, e não por acaso a gente tenta aplicar tanto aqui no canal quanto no site e tudo mais, os aprendizados que a gente tem em livros, em cursos, em trabalhos acadêmicos e tudo mais. Então, se de alguma forma você achar que isso pode te beneficiar ou pode ser bacana, deixa aqui no comentário, porque, sei lá, de repente, se tiver uma quantidade de gente bacana que acha que seria ajudado com isso, aí a gente consegue, talvez, ter uma ideia melhor da proporção de quanta gente a gente consegue ajudar dessa forma. Beleza? Então, fica esse recado inicial aí. Mas vamos falar sobre o que a gente separou para hoje. Hoje eu separei duas coisas que eu gostaria bastante de saber antes de ter entrado para o serviço público. A primeira, dificilmente se fala, não confesso para vocês que nunca vi nenhum tipo de canal que lide com concursos de qualquer aspecto, seja de preparação, seja de cursos mesmo. Nunca vi nenhum curso, nenhum youtuber focado em concurso, nunca vi ninguém falando nada desse tipo. E isso eu acredito que é um diferencial, porque tanto o Júnior quanto eu somos servidores até hoje, e não que os YouTubers não sejam e tudo mais, mas nós somos até hoje, a gente ainda lida diariamente com o serviço público, e infelizmente, pelo mundo dos concursos, YouTube afora, sites afora, a gente vê muita gente falando de concurso público, e pessoas assim, que felizmente ou infelizmente, sei lá, às vezes nem moram no Brasil, sabe? Às vezes são pessoas que têm tanto, já têm tanto capital, já ganharam tanto dinheiro, que sequer moram no Brasil mais. Mas, por algum motivo, falam de concurso público. Porque e aí a minha opinião pessoal, eu acredito no seguinte: se você é professor, e você, enfim, tem a sua matéria de preferência, de especialização, tá ótimo. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas se você é professor, você é endinheirado, você é dono de curso, você nem mora no Brasil, e você quer falar com as pessoas, não sobre a sua matéria, não sobre o seu curso, mas você quer falar com as pessoas sobre concurso público e o estado dos concursos públicos no Brasil, na prática, aí eu acho que a coisa já fica um pouco mais complicada. Entendem mais ou menos onde eu quero chegar? Tem muita gente que quer falar sobre como é a prática, só que às vezes nunca teve nem prática, e hoje em dia, muitas vezes não tem nem como ter, né? De tão longe que dela estão. Mas faz parte também. E o que cabe a gente a falar aqui é o que a gente vê, é o que as pessoas que conversam com a gente vê no dia a dia, e as dúvidas que tiram com a gente, enfim. É o que a gente sente mesmo com o cotidiano. E aí, o primeiro tópico que eu queria conversar com vocês é o seguinte: imagina a seguinte situação. Você acabou de chegar, tá, no seu cargo, você fez o seu concurso lá, se preparou, deu tudo certo, foi muito bacana, você arrebentou na prova, acertou questões que sabia, acertou questões que chutou, tudo deu certo, os planetas se alinharam, e aí você finalmente foi convocada, foi convocado, entrou em exercício e chegou no seu órgão, dia 1 da sua nova vida como servidora, como servidor público. E aí, o que de cara eu gostaria que as pessoas que acompanham a gente aqui tivessem já em mente? Acho que o primeiro seria realmente um dos principais em níveis de importância, que seria o quê? O quanto que é fundamental no órgão que você vai ingressar, você já procurar saber ali, procurar se informar com as pessoas sobre a existência
local de uma associação dos servidores ou de um sindicato dos servidores, que talvez seja ainda melhor, dependendo, né, das circunstâncias, porque a união dos servidores é fundamental, sabe? Infelizmente, no Brasil, o serviço público como um todo, sabe? Como um todo, é muito vilanizado, sabe? Muita coisa acaba virando culpa do serviço público, que nunca foi, quase sempre. Muita coisa é posta nas costas dos servidores públicos. Responsabilidades que a eles não deveriam ser atribuídas, no sentido de culpa, e muitas vezes querem que a gente pague a conta de dívidas que a gente não criou. Então, assim, você ter uma associação do órgão, de servidores do órgão que você está, um sindicato forte, principalmente, atuante, é extremamente importante. É extremamente importante. Eu não consigo ressaltar o suficiente o quão fundamental é você já se informar sobre isso e, na primeira oportunidade, já se associar e já se sindicalizar e já procurar estar por dentro das coisas das coisas de assembleia, de reunião, de votação, ver o que o sindicato está fazendo na prática, tá? Porque o serviço público, lato sensu, é atacado constantemente. Essa é uma realidade. E a gente que está dentro, olhando para fora, vive e tem a sensação de que a gente está o tempo todo em algum tipo de trincheira, lutando não só pelo serviço público de qualidade, mas pelo serviço público de qualidade que recompense essa qualidade que a gente quer tentar prestar. Então, um sindicato forte, um sindicato atuante, ou uma associação, enfim, eu vou me ater a dizer sindicato, mas assim, sindicato ou associação, uma representação forte é indispensável. Se você chegar no órgão e descobrir que de repente não tem nada nesse sentido, e você se sentir apto para isso, eu recomendo fortemente que você inicie uma associação dos servidores do seu órgão, porque, primeiro, vai ser a forma que você vai conseguir fazer os contatos diplomáticos com a administração superior do órgão onde você trabalha. Então, por exemplo, se você for trabalhar no Tribunal de Justiça, o seu sindicato vai ser o responsável por levar as reivindicações dos servidores até as instâncias superiores desse Tribunal de Justiça. Se o seu órgão for um órgão municipal, então o seu sindicato vai ser o responsável por levar as reivindicações da galera até o alto escalão da prefeitura para ser analisado, e assim por diante. Então, e por que eu digo isso? Porque eu vejo na prática sindicatos atuantes e sindicatos muito fracos, infelizmente. E eu consigo ver uma diferença gritante, não só na representação, como também no reflexo que isso acarreta para a vida dos servidores. Então, um sindicato que é forte, que é atuante, que está em cima, que está cobrando, tem uma tendência que os servidores que ele represente tenham seus direitos, primeiro, muito mais respeitados, tá? Segundo, as tratativas com a administração superior são muito mais fáceis, porque a partir do momento que você tem o seu representante sindical, a administração superior do seu órgão já olha para coisa diferente, porque aí já não é mais um punhado de servidores requerendo algo, e sim a representatividade em nome dos servidores, todos e todas, falando para que algo seja feito, ou para que algo seja respeitado, ou que seja conversado, né, em algum sentido. E o sindicato, e assim, isso que eu estou conversando com vocês não é nem necessariamente exclusivamente com relação à administração superior do seu órgão, ainda que seja também. Mas, por exemplo, um sindicato vai poder ajuizar ações em nome da coletividade daqueles servidores. E essas ações podem não ter a ver, por exemplo, com o órgão em si, podem ter a ver com algo junto ao Poder Legislativo, algo do tipo, entendeu? Então, é um tipo de rede de apoio entre os servidores que é indispensável, que é bom de se ter, que fortalece as classes, tá? Mas que, infelizmente, não se fala. E eu não sei exatamente o porquê que não se fala, mas eu entendo que é necessário.
conversar sobre isso com as pessoas, especialmente com as pessoas que estão aí, como é o caso de vocês que acompanham a gente, que estejam aí no caminho para poder virar servidor, sabe? Porque é muito mais difícil ter essa conversa que eu estou tentando ter com vocês depois que a pessoa já ingressou, sabe? Não é impossível, definitivamente, mas é bem mais difícil, compreende? Porque se a pessoa já ingressa com essa mentalidade, a tendência é que o olhar dela para as coisas, desde o primeiro dia, já seja um pouco diferente, entendeu? E aí ela já vai se antenar com as coisas que ela tem direito, ela já vai se antenar com os deveres dela, enfim, vai ser uma pessoa muito melhor instruída sobre boas práticas e vai ser uma pessoa muito mais consciente daquilo que ela tem direito e, e não menos importante, é, cria uma sensação de comunidade, né? Ou, se não criar, pelo menos fortalece um pouco, sabe? Diminui essa distância, diminui essa sensação de que é cada um por si, entende? Então, você chegando no seu órgão, seu primeiro dia, converse com os colegas. Olha, a gente tem um sindicato, a gente tem uma associação, já existe isso. Como é que funciona? Como que eu faço para me associar? Como que eu faço para me sindicalizar? Como que tá isso? Tem um site? Não tem? Procura saber isso já no seu primeiro dia, porque essa coletividade é muito mais importante do que a gente tende a achar, tá? E, de novo, um sindicato fraco faz com que os servidores sejam muito banalizados, faz com que os servidores, eventualmente, em alguns órgãos, corram o risco de sofrer, assim, abusos inimagináveis. Eu conheço histórias, assim, de coisas pavorosas, porque ou os colegas não têm um sindicato, ou porque o sindicato é muito ruim, sabe? E é triste, porque isso desencadeia em servidores desestimulados, desencadeia em um trabalho que dificilmente vai ser prestado com o máximo de qualidade que poderia, e ninguém ganha com isso, no final das contas, sabe? Nem o servidor ganha com isso, nem o público ganha com isso, nem a administração ganha com isso, o serviço público definitivamente não ganha com isso. Então, não é benefício para ninguém que os servidores não sejam respeitados e que o trabalho não seja feito da melhor maneira possível. É importante que a gente diga isso. Então, já se conscientize disso antes de você entrar, sabe? Porque a gente sempre conversa aqui, porque a única forma de você não entrar, de você não estar em um órgão já já, é se você desistir. Porque se você não desistir, inevitavelmente, em algum momento, mais ou menos próximo, você vai estar em um órgão, e aí eu vou querer muito que você se lembre desse papo que a gente está tendo hoje. Tranquilo? Conscientize-se da importância e da força da coletividade dos servidores. Isso daí é uma mensagem que eu acho legal a gente dar, porque é, é assim que a gente se desenvolve, e a nossa ideia aqui no canal é criar um serviço público, e aí eu digo lato sensu, mais forte e melhor, né? Quando eu digo lato sensu é criar um serviço público que vá desde um servidor feliz, contente, valorizado, que um servidor que esteja plenamente ciente dos seus deveres e que os cumpra com determinação, com empenho, com consciência da responsabilidade que é atribuída a cada um e que, por via de consequência, a população se sinta representada naquele serviço que está sendo prestado, justamente por ele ser de qualidade. Beleza? Esse foi um ponto. E eu acho que um segundo ponto é uma coisa que é um pouco mais chata, mas não menos necessária, sabe? Talvez um pouco polêmico, talvez um pouco controverso, mas ainda assim tão necessário quanto o primeiro e de alguma forma interligado. Como segundo ponto, eu quero que você esteja plenamente preparado para o fato de que quando você entrar no seu órgão, você vai conhecer pessoas maravilhosas, você vai conhecer colegas que são absurdamente estimulantes, no sentido de que você consegue ter conversas super bacanas, engraçadas, inteligentes, porque, para nossa sorte, via de regra, os colegas são sempre pessoas inteligentes, descontraídas e tudo mais. Mas não tem como negar e não tem como a gente fugir ao fato de que quase sempre você vai se deparar
com algum colega que é complicado. E aí é uma situação difícil quando você já não tem isso de antemão. No meu primeiro órgão, eu lidei com algumas situações difíceis quanto a colegas, e assim, eu fui muito, muito, muito abençoado, porque eu trabalhei por 9 anos no meu primeiro cargo, e eu estava cercado de pessoas, assim, maravilhosas, sabe? Tanto de colegas mesmo, de estagiários, que de toda forma são colegas, mas servidores concursados, servidores comissionados, eu estava cercado de pessoas genuinamente incríveis. Mas, vez por outra, a gente acaba lidando com um colega que é difícil de lidar, sabe? E é muito ruim isso para o concurso público, de uma forma geral, para o serviço público, de uma forma geral, e é por isso que eu falei que, de certa forma, os dois temas estão um pouco interligados, porque o que que acontece? Eu honestamente, não sei o que que acontece, o que que se passa, o raciocínio por trás da cabeça de alguns colegas em algumas situações. E o que que eu quero dizer com isso? Imagina a seguinte situação, né? Ou o seguinte cenário. Quando você vê uma notícia sobre um magistrado que está sendo, de alguma forma, acusado de algum tipo de conduta errada ou inconveniente ou indesejável, ou você está vendo um promotor de justiça sendo acusado de algo também que supostamente seria errado, inconveniente, ou um defensor público, ou um delegado, enfim. Quando você se depara com uma situação dessa, com uma notícia dessas, você dificilmente vai ver outras pessoas da mesma categoria indo na direção de crucificar aquela pessoa. Eu quero que você pare e pense sobre o que eu acabei de falar. Quando um magistrado é acusado de algo, você não vê outros magistrados saindo e dando entrevista ou mandando comunicações ao seu tribunal respectivo ou fazendo publicações em redes sociais, ou publicando em canais de YouTube, dando entrevistas para canais de televisão, ou rádio, ou nada. Você simplesmente não vê isso acontecendo. Com um promotor de justiça é a mesma coisa. Com um defensor público é a mesma coisa. E assim com um delegado, é assim com incontáveis carreiras. E aí eu quero que você note agora um padrão. O padrão dessas carreiras é que elas, via de regra, estão no topo da hierarquia de cada um dos seus órgãos. Ou seja, o juiz, o desembargador no tribunal, o promotor ou procurador no Ministério Público, o defensor na defensoria, o delegado na polícia e assim por diante. E eu quero que você pense, não que essa atitude deles é errada ou que é omissa, porque eu honestamente não acho que é. Não acho que seja. Primeiro, porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Segundo, que a pessoa vai, é, é, vai ter a oportunidade de mostrar a sua versão da história. E aí todo mundo tem um quadro completo do que está acontecendo por ali. E terceiro, que tem um senso, e é nesse ponto que eu quero chegar, tem um senso de comunidade, tem um senso de classe, tem um senso de união que é inerente a essas categorias, que a gente simplesmente não vê com os servidores públicos em geral. E isso me deixa triste e um pouco decepcionado, porque é o que eu falei. Eu de verdade não acho que essa atitude seja errada. Pelo contrário, eu acho que é louvável quando você, ainda que as aparências indiquem que tem alguém que está sendo acusado de algo, ou tem alguém que está respondendo a algo, e a aparência seja bem ruim da coisa, eu acho louvável que as pessoas não atirem pedras até que se tenha certeza de tudo que aconteceu. Mas, curiosamente, esse tipo de coisa geralmente só acontece nas carreiras do topo dos órgãos.
Então, incontáveis vezes, os técnicos e analistas, por exemplo, do Tribunal de Justiça, brigam entre si, tentam prejudicar uns aos outros, sabe? Tentam passar à frente um dos outros, empurrar o outro para trás, ou, sei lá, simplesmente prejudicar a troco de nada. E quando eu digo TJ, obviamente é para exemplificar, porque isso acontece em todos os órgãos. Eu vi isso acontecer na Defensoria, eu vi isso acontecer no Tribunal de Justiça, apesar de lá não ter trabalhado, eu vi na prática, porque trabalhava junto ao tribunal, na época que trabalhei na Defensoria, e vi isso acontecer na prática. Vi acontecer também na Defensoria. E vi acontecer também no Ministério Público, que é onde eu estou agora. E isso me entristece, porque muitas vezes a gente não tem esse senso de união e esse senso de comunidade que a gente vê nas carreiras de hierarquia superior. A gente não vê servidores se apoiando tanto em situações de dificuldade como a gente vê nessas carreiras. A gente não vê servidores necessariamente se abstendo de dar opiniões sobre coisas quando um colega está em uma situação ruim. Isso quando o próprio servidor não causa a situação ruim para outro servidor só para ver o circo pegando fogo, como se diz. Isso é muito ruim. É, um, é uma é o tipo de coisa que não só não tem benefício para ninguém, como enfraquece a visão de classe como um todo. Porque, pare e pensa, um ataque a um juiz, inevitavelmente, vai ser um ataque à magistratura. Os colegas dele, quando não saírem em defesa ativa, vão pelo menos se abster de contra ele falarem. E para os servidores em geral, isso simplesmente não acontece. Isso me deixa triste porque, como eu falei, enfraquece as categorias como um todo, impede que se tenha essa mesma visão quando o assunto é servidor público. Ou seja, se eu, porventura, for um chefe ou um superior hierárquico que, por qualquer motivo, vá atacar injustamente um servidor, eu não vou ter lá no fundo da minha cabeça algo me levantando uma bandeira vermelha dizendo: um ataque a um servidor é um ataque a todos os servidores, como provavelmente seria no caso de um juiz, ou um promotor, ou um defensor, ou um delegado. Percebe onde eu quero chegar? Então, é muito mais fácil você atacar e você vilipendiar alguém quando você tem a sensação de que aquela pessoa está sozinha e você é hierarquicamente superior a ela. Não que isso aconteça o tempo todo, mas a gente sabe que acontece. E esse tipo de atitude é mais frequente do que eu gostaria que fosse, infelizmente. Então, outra coisa que eu quero que você prepare a sua cabecinha para quando você entrar é que você vai lidar com colegas complicados, você vai lidar com colegas que, por qualquer motivo, provavelmente inexplicável, querem ver o circo pegando fogo, você vai lidar com colegas que vão querer puxar o seu tapete, tenham eles um motivo ou não. E o que eu quero que você tire dessa conversa, desse assunto em particular, é o seguinte: e em algum momento, em algum lugar, a gente precisa, de alguma forma, começar essa virada. A gente precisa começar a ser visto como uma coisa só. A gente precisa que o respeito seja uma regra absoluta, e não só uma regra, e não só na maioria das vezes. A gente precisa que, quando alguém pense em fazer algo contra um servidor público, que tenha em mente que atacá-lo ou atacá-la é igual a atacar a todos que com ele dividem aquele órgão, aquela função. Isso tem que começar de algum lugar. Eu não, honestamente, não vejo muitos passos sendo dados nessa direção.
Infelizmente, não vejo isso sendo muito falado sobre as pessoas, porque não é um tema necessariamente que vai trazer milhões de acessos para o canal de YouTube das pessoas. Então, fatalmente, ninguém aborda. Mas, para a gente aqui, mais importante do que ter 1 milhão de visualizações em cada vídeo é a gente começar algum tipo de mudança, seja na cabeça das pessoas, seja na cultura, e de alguma forma começar a virar as coisas na direção de, sei lá, de uma prospecção melhor, entende? E eu acho que possivelmente a melhor forma de fazer isso é conversando com as pessoas que eventualmente ainda não são servidores, porque aí elas já entram oxigenadas, elas já entram com uma cabeça preparada para os desafios que elas vão encontrar lá e, ao contrário de muitos de nós, e aí eu me incluo, não vai aprender as coisas na tentativa e erro, já vai estar preparada para a maioria dos desafios, pelo menos. Então é interessante que você já tenha isso na sua cabeça, que você vai lidar com pessoas difíceis, que felizmente elas não são a regra, mas existem, que mesmo não sendo a regra, e podem causar danos sérios para as pessoas e para o serviço, mas que isso tem que mudar. Isso tem que ser começado a mudar em algum momento, de alguma forma. E eu acho que, assim, não tem momento melhor do que o agora e não tem lugar melhor do que eu aqui, sabe? Então, quando você entrar lá no seu órgão, primeiro, entenda bem a cultura do lugar. E segundo, tenta sempre se portar como uma pessoa que quer o melhor para o serviço, que quer o melhor para os colegas, que tenha, que tenha a noção completa de que o serviço e os servidores são uma coisa só, que está interligada, que nenhum servidor é uma ilha em si só, sabe? Que estão todos conectados. E que essa noção e que a união pode trazer benefícios assim que a gente sequer consegue conceber hoje em dia. Eu acho que esse é o caminho. E eu acho que tudo começa por a gente oxigenar as pessoas que estão chegando para se preparar e para começar uma virada nesse sentido. De pessoas que sabem que servidores, de um jeito ou de outro, estão interconectados, ainda que sejam de carreiras diferentes, são todos interconectados, porque quando nos atacam coletivamente. Quando tentam tirar os nossos direitos ou reduzir os nossos direitos ou impedir que a gente ponha nossos direitos em prática, eles fazem isso com todo mundo. E por algum motivo inexplicável, muitas vezes não contentados, uns colegas acham uma boa prática atacar uns aos outros e prejudicar uns aos outros. Completamente alheios ao fato de que isso só serve ao propósito de quem, desde sempre, já queria que o serviço público, que os servidores públicos, em especial, não tivessem nenhum tipo de força. Entende onde eu quero chegar? E aí, só para ilustrar, uma situação que eu passei há algum tempo, já no Ministério Público, na qual um colega, e aí eu infelizmente descobri da pior forma possível, a minha chefe veio conversar comigo e a minha chefe, assim, é absolutamente incrível, sabe? Ela realmente é uma líder nata e por isso eu tenho muita sorte. E ela veio conversar comigo sobre um e-mail que ela teria recebido de uma outra promotora de justiça, dizendo, essa outra promotora de justiça a ela, que teria sido enviado um pedido para a minha promotoria, teria sido reiterado várias vezes e que nunca teria recebido resposta. Ou seja, a promotoria de outro lugar teria mandado um pedido para a minha promotoria, teria reforçado esse pedido diversas vezes e nunca teria recebido nenhum tipo de resposta. E aí o servidor dessa promotoria informou a promotora dele, que, por sua vez, informou a minha chefe, e a minha chefe veio conversar comigo com toda razão. Mas, para minha sorte, plenamente me dando o benefício da dúvida.
Pro azar desse colega, eu sou o tipo de cara que já tô no serviço público há um tempo, então eu tento sempre fazer as coisas de uma forma em que, além do trabalho não só tá feito, mas que tudo tenha ressalva, né? Tudo tem algum tipo de resguardo. Então, eu mostrei para minha chefe que esses pedidos não só teriam sido respondidos, como, quando foram respondidos, a minha chefe estava em cópia. E aí, conforme eu conversei com ela, ela lembrou que realmente eu teria respondido, que ela estava em cópia e que ela teria visto esse e-mail sendo respondido. Então, ela tinha esquecido, mas quando eu expliquei a ela, ela lembrou. E o curioso dessa história é que, assim, eu já conhecia o histórico desse servidor, não por coincidência, né? Me resguardei ao máximo. Mas, uma semana antes, esse servidor teria me mandado mensagem no meu telefone pessoal, particular, pelo WhatsApp, me pedindo um favor. E era um favor mesmo. Era um favor de trabalho, mas ainda assim um favor. E ele queria que eu fizesse algo que não era minha obrigação, mas que ia ajudá-lo, que ia tirá-lo de uma enrascada, digamos assim. E, assim, não me custava nada fazer, sabe? Mas fato é que não era minha obrigação. E assim eu fiz, porque, primeiro, realmente não me custava nada. Segundo, porque eu sempre tento ver pelo lado do serviço, não necessariamente pelo lado da pessoa, né? Então, ainda que indiretamente eu estivesse tirando ele de uma enrascada, o serviço ficaria melhor porque algo foi corrigido. E aí, uma semana depois, aconteceu isso. Essa situação que eu contei para vocês dessa troca de e-mails. E assim, eu fiquei extremamente decepcionado porque não só ele tinha meu telefone pessoal, ou seja, uma maneira de entrar em contato direto comigo, como fez quando precisou de um favor, como também ele muito provavelmente, para não dizer com certeza, né, só para deixar uma dúvida no ar e não soar arrogante, então vamos dizer que ele provavelmente teria visto essa resposta de e-mail, porque eu mandei para o e-mail que é da promotoria onde ele trabalha. Então, a princípio, ele não teria como não ver. E eu mandei, como eu disse, com a minha chefe em cópia. Então, não só eu respondi, como eu tinha como provar que respondi. E ainda que ela não tivesse em cópia, eu tinha o e-mail salvo, o e-mail enviado salvo. Então, é uma pessoa que precisou de um favor e foi atendida, tinha meu contato pessoal, por algum motivo optou por não usá-lo, em situação que não o favoreceria, e comunicou diretamente à promotora dele para poder comunicar a minha. Ou seja, é o típico caso de pessoa que queria ver o circo pegando fogo. E é triste, porque é o que eu falei, um servidor não é uma ilha. Então, se porventura eu tivesse numa situação onde, sei lá, eu desse asas para ser visto como incompetente ou irresponsável, ainda que eventualmente nessa situação hipotética, onde eu não tivesse feito o que deveria ter sido feito, dificilmente os nossos chefes levariam adiante a imagem de que o Diego é um servidor que não pode ser confiado, sabe? Muito provavelmente, a imagem que eles ficariam, pelo menos no longo prazo, ainda que talvez não fosse imediatamente, é: eu preciso ter o pé atrás com servidores, porque eles eventualmente fazem. Eles eventualmente têm deslizes sérios, percebe? Então, esse tipo de coisa não prejudica necessariamente o servidor, prejudica a imagem coletiva do serviço e dos servidores, no plural. E isso me deixa triste. Pessoas que não têm essa noção, pessoas que não têm esse senso de coletividade, que não têm essa visão ampla do quadro maior, me decepcionam muito e me deixam muito triste. Porque elas abalam a imagem do serviço público, que é uma coisa que eu admiro de verdade, porque é uma coisa que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e mudou a vida de diversas pessoas que eu amo. Mas a gente não vive num vácuo, né? O que a gente faz influencia a gente, influencia outras pessoas e, especificamente no caso de servidores públicos, influencia o serviço. E, posteriormente, eu acabei tendo notícia de que esse mesmo servidor foi realocado
para uma parte do órgão, né, para uma parte do MP, que é um trabalho imensamente tedioso que ninguém, na minha visão, pelo menos, gostaria de fazer, ainda que alguém tenha que fazer. Super tedioso, chato, repetitivo, que ninguém gostaria de lidar, extremamente burocrático. E eu tive a notícia de que esse servidor foi alocado para lá. E é isso. Muito provavelmente, como ele tentou fazer comigo, ele tentou fazer com outras pessoas. Aliás, não só muito provavelmente, porque eu já tinha notícias de coisas semelhantes. Mas é isso, a gente não vive num vácuo. E não se deixe enganar pela ideia de que o seu chefe vai estar alheio a esse tipo de coisa. Porque um bom chefe, um bom líder, quer uma equipe unida, quer uma equipe coesa, quer uma equipe que se dê bem, porque isso serve aos propósitos de todo mundo. Isso deixa o trabalho mais eficiente, isso deixa o clima mais leve, isso deixa as pessoas mais felizes, isso deixa o funcionamento de tudo mais fluido, isso deixa os cidadãos mais contentes com a maneira com que os tributos deles estão sendo pagos na forma do investimento e das nossas remunerações. Isso serve ao propósito de todo mundo. Então não acha que o seu chefe vai estar completamente alheio aos problemas internos de um servidor com outro. Entende onde eu quero chegar? E fatalmente foi o que aconteceu com esse colega. Ele foi realocado para um lugar onde ninguém queria ir, porque ele era um servidor que ninguém queria lidar, infelizmente. E assim, eu não levo esse tipo de coisa pro pessoal, só me entristece, me decepciona, como eu falei. Eu honestamente espero que ele esteja muito bem na, na nova área que ele trabalha. Espero que ele consiga tirar algum tipo de satisfação disso. Espero que ele consiga prestar um bom serviço. Espero que ele consiga extrair o melhor das pessoas que trabalhem eventualmente com ele. E espero honestamente que ele tenha algum tipo de autorreflexão sobre, enfim, os comportamentos e as coisas que podem ou não ter levado ao desfecho das coisas. E aí é o tipo de coisa que por ser servidor há muito tempo, quando eu entrei no MP, eu já estava um pouco mais preparado. Mas se não fosse, mas se não tivesse tanta experiência, talvez eu não lidasse tão bem com a situação. E é exatamente por isso que eu digo para vocês que essa é uma coisa que eu gostaria de saber antes de ter entrado no meu primeiro cargo. E é por isso que essa é a minha esperança de alguma forma, não só dar ferramentas para vocês entenderem na prática como funciona o serviço público, e não quero de nenhuma forma passar uma imagem negativa, porque eu não tenho, de verdade, não tenho. Serviço público é uma das coisas mais brilhantes e mais que despertam sentimentos assim mais positivos em mim, porque só eu sei o quanto que a minha vida mudou por conta do serviço público, e eu sei quanta gente eu pude ajudar e quanta gente eu pude, sob o risco de parecer uma falsa modéstia, mas assim, tentar, dentro das minhas capacidades, inspirar. E eu sei quanta gente começou a estudar porque eu passei em um concurso e quando eu entrei, incentivei as pessoas a começarem a estudar, e pessoas que hoje são concursadas. E eu gosto de acreditar que um pouquinho por conta da minha perturbação. Então, assim, eu não tenho, de verdade, eu não tenho uma visão negativa do serviço público e não quero que vocês tenham também. Mas eu quero que vocês tenham uma visão realista, em primeiro lugar, e acima de qualquer outra coisa. Eu quero que vocês que estão aí pretendendo ser servidores e servidores nos ajudem na tarefa de mudar essa mentalidade entre os próprios servidores e, por via de consequência, começar um pouco a mudar a imagem do serviço público no Brasil. É ambicioso, mas assim, a gente tem que começar de algum lugar. Eu quero que, quando se fala em serviço e servidor, eu quero que a imagem seja exclusivamente de pessoas felizes, satisfeitas com o seu trabalho, satisfeitas com as suas remunerações, satisfeitas com os seus benefícios, e, por outro lado, cidadãos que reconheçam os sacrifícios que são feitos por essas pessoas e que
acreditem de verdade que essas pessoas merecem ser compensadas à altura pelo esforço que que eles têm e tiveram, não só antes de ser servidores, como também a partir do momento que ingressaram, né, os seus órgãos respectivos. E eu acho que não tem lugar melhor e mais fantástico para começar essa conversa e começar essa mudança cultural do que com as pessoas que estão prestes a entrar, assim como é o caso de vocês que estão acompanhando a gente. E para todo mundo que me ouviu, para todo mundo que me assistiu até aqui, como sempre, de verdade, muito, 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 muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia. Espero que esse papo tenha sido agradável, espero que de alguma forma você se junte a nós nessa missão de fazer o concurso público e de fazer o serviço público tudo que eles podem ser e que eles possam representar tudo que eles efetivamente podem representar na vida das pessoas, seja dos servidores ou seja das pessoas que dos serviços dependem. Então, de verdade mesmo, muito obrigado. Se de alguma forma esse ou qualquer outro vídeo nosso te ajudou, ou você achar que tem alguém que pode ser ajudado, envia esse vídeo para essa pessoa, já se inscreve no canal, deixa aí o like no vídeo e deixa aqui o comentário, né, sobre o que você achou desse papo, se você imaginava que era assim ou não, e, e deixa também sugestões para os próximos vídeos, para as próximas conversas e para os próximos tópicos aqui do nosso quadro do Direto e Reto, que, se tudo der certo, vai ser um quadro fixo, onde, vez por outra, a gente vai bater esses papos por dentro, né, uma visão de dentro para fora do funcionalismo do serviço público como um todo. Beleza, galera? Então, muito, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.